Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, terminando de fazer a liberação aqui de todo mundo que está entrando, para a gente poder estar começando com a reunião, tá bom? Estou muito feliz de ver todo mundo aqui. A sala está cheia, assim que é bom. Vamos lá, pessoal. Como todo mundo aqui entrou no horário, tá tudo direitinho. A gente já vai começando. Se aparecer mais alguém, eu vou liberando aqui vocês. Então, primeiro quero agradecer muito por todo mundo ter vindo aqui hoje para nossa primeira live, nossa primeira série aqui de webinars que a gente vai estar fazendo para todo mundo que está dentro da comunidade. Tem vários aqui que são membros e já são alunos, seja aqui da mentoria individual, como também do curso, outras pessoas que estão se juntando agora. E é muito bom estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. A gente vai ter uma série de lives. A ideia agora, na verdade, é da gente fazer toda quinta-feira, tá bom? Toda quinta-feira a gente vai ter uma live diferente, com temas novos. Eu vou estar colocando ali no grupo também para vocês poderem estar aprovando, porque é para poder estar ajudando vocês. Nosso objetivo aqui tanto para poder vocês estarem desenvolvendo mais no inglês com relação ao idioma e também estar aprendendo mais sobre a cultura de lá de fora. Então, por isso que quando eu fiz até uma pesquisa há um tempo atrás, teve alguns temas que todo mundo gostou e que achou bem interessante. Esse daqui, ele foi um dos temas que ele acabou ganhando, né? Que a gente está falando sobre entrevistas de emprego, porque não é só gramática, a gente tem que entender todo o contexto. E é isso que a gente vai estar trabalhando junto aqui hoje para poder estar trazendo para vocês. Então, fiquem à vontade para poder estar compartilhando. Se quiserem tirar uma foto e me marcar lá no Instagram também, é @Sergio_Raposo, com Z, tá bom? Podem marcar lá, vai ser bem legal. O pessoal aqui da Terrazala sabe que de vez em quando acontece esse negócio aqui também. É bom que dá uma quebrada aqui de gelo. E outra coisa, pessoal, esse material que vai ficar disponível aqui para vocês vai ser enviado para o e-mail de vocês também, esse e-book que eu estou usando aqui na apresentação, tá bom? Então é um material exclusivo só para quem está participando aqui da live e para quem está na comunidade. Não vou estar compartilhando com pessoas de fora, tá show? Então, para a gente poder começar, o título aqui, né? Como ser aprovado em entrevistas de emprego em inglês. E eu não vou estar falando apenas das entrevistas de emprego em inglês que a gente faz para vagas aqui no nosso país. A grande maioria das pessoas que estão aqui hoje são do mercado offshore, e a gente sabe, né? Eu mesmo também venho do mercado offshore, e a gente sabe que o inglês ele deixou de ser um diferencial e hoje em dia ele é uma obrigação. Então a gente tem que saber falar inglês. Por quê? A gente tem interface direta com várias pessoas, né? Seja por e-mail, por telefone, por reuniões. Várias pessoas que estão aqui, inclusive, foram para fora do país há um tempinho atrás para poder estar fazendo treinamento de liderança. Fizeram treinamento também de fora, aqui do Brasil, mas fazendo treinamento online com várias pessoas. Tem gente que está aqui também e alguns outros alunos meus que participaram de convenções recentemente. Então, isso tudo é interessante e por isso que a gente precisa estar com o inglês afiado. E a gente precisa utilizar em várias facetas, né, diferentes, como, por exemplo, a questão da fala e também da escrita. Relatórios, manuais e assim por diante, a gente precisa produzir e precisa estar utilizando. Só que aí entra também o processo. Como que a gente pode fazer para poder passar nas entrevistas. E aqui na minha explicação, vou estar começando até antes, desde quando vocês aplicam para as vagas. Porque eu também apliquei e eu trabalho hoje em dia, eu presto serviço para empresas de fora do país, para uma empresa do Reino Unido, né? Com mentorias de marketing e vendas. Então também fez parte do meu processo e eu consigo estar passando bem aqui para vocês o que vocês têm que fazer para poder estar conseguindo, seja um emprego melhor aqui no Brasil, uma promoção, ou até mesmo começar a aplicar para vagas de fora e começar a ganhar uma moeda mais forte, às vezes até trabalhando menos, mas acaba compensando, né, pelos projetos que a gente consegue estar trabalhando.
Então, para a gente poder começar aqui, vamos lá. O primeiro aspecto que é muito importante, gente, é a preparação confiante. Então você tem que estar preparado para falar com segurança e clareza. Isso até em português acontece. Se a pessoa chega despreparada, ela não sabe como que ela vai estar falando, com as perguntas, fica muito nervoso, quando você chega lá na hora acaba travando, mesmo no nosso idioma. Ainda mais no inglês. Então, uma série de fatores aqui que vão estar ajudando bastante é o antes da entrevista. Se você consegue chegar lá seguro, você não precisa se preocupar. E tem alguns macetes, umas técnicas que a gente pode estar utilizando aqui que vão estar ajudando muito a vocês. O primeiro aspecto aqui que a gente precisa poder entender, e é um aspecto mais cultural, é com relação ao currículo. E isso se aplica para as vagas aqui do Brasil e também para vagas internacionais. Por quê? A gente precisa entender primeiramente aqui. O currículo brasileiro, a gente tem até algumas pessoas aqui que trabalham, né, com RH, é um currículo longo, tem muita informação, datas, descrição detalhada, são textos e textos. Tem às vezes currículos que você pega de um candidato que tem 4, 5 páginas, e isso é cansativo e isso dificulta também ali o processo de quem está fazendo o recrutamento de contratar a pessoa. O que que a gente pode aprender com isso? O currículo internacional, ele é um pouco diferente e ele é mais direto. Assim como a gente já vê em várias das nossas aulas e nos treinamentos, que eu sempre falo com vocês, ó, enxuga, vai mais direto, a expressão é assim que você vai utilizar. Com o currículo vai ser a mesma coisa. Ele é mais direto, ele é focado em resultados, skills e impacto. Então, por conta disso, um monte de informação pessoal, por exemplo, que a gente coloca aqui, CPF, RG, idade, estado civil e tal, 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 em inglês a gente não coloca. O currículo ele vai direto ao assunto do que a gente está procurando. Foque em achievements. Achievements, pessoal, são conquistas. Você sempre vai focar nas conquistas que você teve nos seus trabalhos anteriores e como que eles foram. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, led a team of five, reduced the cost by 15%. Então, liderei um time de 5 pessoas, reduzi custos em 15%. Então, quando você coloca esses marcos da sua vida, isso chama muita atenção dos recrutadores de lá de fora. E os recrutadores daqui do Brasil estão começando a fazer a mesma coisa também. Então, quando você trabalha com esses dados, você traz mais para perto de você e a pessoa vê que você realmente tem um potencial e tem aquela capacidade ali técnica. O formato ideal é de uma, no máximo 2 páginas, se você tiver muita experiência, às vezes muito curso, em 2 páginas ele fica tranquilo. Tem que ser o mais limpo possível e o LinkedIn vai vir no topo. O LinkedIn ele é muito importante porque ele é o portfólio. Ali é como se fosse uma vitrine, é onde você está expondo tudo que você fez. E isso vai ajudar muito você a estar conseguindo as vagas que são melhores, porque os recrutadores eles estão buscando. Então, muitas vezes você consegue aquela vaga não porque você estava aplicando por empresas, mas porque você foi contatado por conta do SEO, do Search Engine Optimization, que você faz ali no teu perfil para você poder ser achado por essas organizações e os recrutadores. Aqui, por exemplo, eu peguei 2 currículos e a gente vai estar dando uma analisada em alguns pontos aqui. Esse aqui é um típico currículo brasileiro, como a gente falou, né? Longo, com informações pessoais, datas e descrições detalhadas. Esse daqui, ele ainda tá legal, ele tá mais resumido, mas tem uns outros, como eu falei, que você pega e tem aí umas 5 ou 6 páginas fácil de currículo. Então, aquilo ali é muito desgastante de você ler. E às vezes a mesma função que você fez em uma empresa, como fez em outra, fica repetindo, 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 e aquilo ali fica muito difícil. Então, o currículo brasileiro, você vê que ele é bem assim, ele é grande, a questão da foto aqui que não está muito legal, está uma foto muito próxima do rosto, a diagramação também, algumas cores fortes. Como seria o padrão de um currículo para lá fora? Esse aqui é o currículo que a gente chama de Europass, ok? É o currículo que a gente utiliza muito quando você está aplicando para trabalhos, para o visto também, quando você quer aplicar para visto de trabalho lá para fora ou de estudante, quando você aplica para universidades e para fazer MBAs ou executives. Então, isso daqui é como que a gente manda. Olha a diferença, como que esse aqui ele é bem mais sucinto, ele é bem mais limpo, como a gente falou, e se a gente voltar aqui, ele tem muito mais informação, ele é muito mais denso.
E aqui no currículo você consegue ver que ela tem, por exemplo, aqui um about também, igual a outra teve, mas ele é mais reduzido e mais direto ao ponto. Education and Training, a gente tem aqui falando sobre onde que ela estudou, NYU, Multimedia and Graphic Design, isso aqui é a Universidade de Nova York, NYU. Work Experience, que a gente tem aqui, né, como web designer, e ela fala quais foram os achievements dela. Aqui embaixo também a gente tem uma coisa um pouco diferente que a gente já não teve no currículo daqui. Você vê que não está falando muito sobre o idioma. Tem só aqui inglês nível avançado. Mas aqui a gente já coloca Mother Tongue, a língua materna, né? English, a gente seria aqui o português. E aqui, Other Languages, por exemplo, Spanish. E aí a gente vai falar qual é o nível que a gente tem dentro de cada habilidade. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, que eu não quero estudar o inglês porque eu não quero estudar gramática, chega nisso daqui, é um dos momentos que acabam sendo um problema, porque você precisa saber escrever bem também, além de falar. Então, a gente consegue ver aqui as habilidades reading, que é a leitura, speaking, a fala, e o writing. Todas as três estão em C2, quer dizer que ela é proficiente. Isso aqui é um nível acadêmico do uso do idioma, tá bom? Aqui embaixo também, outra coisa que hoje em dia se tornou muito importante, skills, mas principalmente digital skills. Microsoft Office, WordPress, Photoshop, email marketing, Google Docs, Google Drive, Outlook. São habilidades digitais que a pessoa tem. Hoje em dia, a gente, por exemplo, trabalhando aqui, né, com óleo e gás e algumas outras áreas também. Falando do óleo e gás, porque a maioria de vocês são do setor. A gente trabalha muito com o SAP, né, que a gente chama de SAP. Tem alguns softwares internos que vocês podem estar colocando também, Power BI, o pacote Office, como está aqui, Microsoft Office, e você falar o seu nível de proficiência com isso também ajuda bastante. E um outro ponto que é muito diferente do nosso currículo aqui é quando a gente fala também, Hobbies and Interests. Aí, olha, Classic Guitar, Dance, Book Club. Vocês podem estar perguntando assim, pô, Sérgio, mas hobbies e interesses aqui, o porquê disso? Porque lá fora eles gostam de ver isso daqui porque eles estão interessados também como pessoa e não apenas como profissional. Então, quando você mostra que você tem alguns interesses, no meu caso aqui, por exemplo, eu gosto muito de música, eu gosto de esporte, de aventura, de viajar, é interessante que você pode colocar aqui porque isso chama atenção e isso provavelmente vai ser utilizado como um quebra-gelo, um icebreaker quando você estiver na entrevista. Então, é mais uma estratégia que você tem para poder estar puxando isso para o seu lado. Aqui no caso dela não tem, mas é uma dica extra que fica também. Se você já fez algum trabalho voluntário na sua vida, trabalhou com alguma organização, serviços com igrejas, com associações, tudo isso você pode colocar aqui também, que vai ajudar muito você a estar conseguindo vagas, porque transparece, né? Responsabilidade social, você também está engajado com a sua comunidade, isso é uma coisa que eles valorizam. Se você já tiver viajado para fora do país, você pode colocar aqui também que você teve experiência no exterior, mesmo não sendo de trabalho, mas você já viajou, em quais países que você foi, quanto tempo você ficou, porque tudo isso conta e conta muito. Então, para você poder passar e entrar no processo, esse aqui é o primeiro ponto. A gente tem que sair do currículo disso daqui, com muita informação, para um currículo simples, limpo e objetivo e focado na vaga que a gente está procurando. Seja aqui no Brasil ou então uma vaga para fora. Ok? Outro ponto também aqui do lado, você vê, ela não falou a idade dela, nem nada. Você tem aqui a nacionalidade, o número de telefone, o contato, né, primário aqui com e-mail, o LinkedIn. Hoje em dia, gente, também uma dica que fica, quando a gente está fazendo os currículos e tal, coloca-se o hiperlink também para a pessoa poder conseguir falar com você. Você pode colocar um hiperlink aqui, por exemplo, para entrar em contato com o WhatsApp. Lá fora eles usam o WeChat e também o Telegram, se for para o leste europeu. E-mail address, você colocar aqui para entrar em contato direto com você e o seu LinkedIn também, com um perfil. Então, isso vai ser muito importante. Tá ok? Prosseguindo aqui, o próximo tópico que a gente vai falar, batendo na tecla bastante do LinkedIn, justamente sobre ele.
Então, o LinkedIn e o seu posicionamento global. Trabalhar com isso no LinkedIn, ele é muito importante, porque, como eu falei antes, ele não é só um currículo, ele não é só um resumo do que você fez, mas ele também é um portfólio de tudo que você já desenvolveu e das suas principais conquistas. Então, como que a gente pode estar trabalhando com ele? Eu trouxe aqui algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, tem a ver com a estrutura que você utiliza para você ser encontrado também por essas empresas e deles oferecerem as vagas para vocês. E pessoal, fica tranquilo, se vocês quiserem tirar print aqui, tirar foto, tá tudo bem, sem problemas. Mas eu também vou estar mandando aqui, então tem algumas especificações de tamanho e tudo mais, vocês podem estar vendo depois, tá bom? Então, aqui, primeira coisa, né? Profile photo, a foto do perfil. Você vê que é uma foto. Geralmente, quanto mais claro for o fundo, melhor é o reconhecimento. A foto, ela não pode ser muito de perto, ela precisa ser igual ele está aqui, ou na altura do ombro, ou você coloca da altura para cima, daqui da cintura para cima, desculpa. Como ele aqui, você vê, né? A gente que é homem, pessoal, quando for, tenta tirar a foto, não precisa estar engravatado nem nada, mas a foto com uma camisa social, um terno aberto, cabelo penteado, barba bem feita. As meninas também não precisa estar preocupado em fazer uma mega produção para poder tirar a foto, mas uma foto com uma maquiagem modesta, simples, fundo branco também da cintura para cima, ou tirando a foto aqui na altura do ombro. Isso já valoriza muito tanto para os homens quanto para as mulheres, e isso ajuda o SEO também para poder ver que é uma pessoa de verdade. Background image, isso aqui é uma outra coisa também que conta. Por quê? Se você não tem esse banner ali atrás, o LinkedIn ele entende que você não está usando. Então é importante que você tenha e que ele reflita o que que você, com o que você trabalha. Você pode estar colocando igual aqui, por exemplo, ó, Your sales team should be selling, not researching. Então ele tem uma frase de impacto porque ele trabalha aqui com marketing e vendas. Então o seu time de vendas deveria estar vendendo e não apenas fazendo pesquisa. E você pode ter alguma frase, alguma coisa de impacto também dentro do seu departamento, dentro do que você trabalha. Aqui embaixo a gente tem agora, né, essa parte aqui. Isso daqui que a gente chama de tagline, ou tag, como muitas pessoas aqui chamam, ela é muito importante porque é através dela que o SEO do LinkedIn funciona e que ele vai te achar. Então, aqui é onde você vai estar colocando as principais informações, é onde você coloca as palavras-chave técnicas. Por exemplo, ele aqui. I help B2B startups and SMBs generate more leads via LinkedIn and email marketing. Então, ele está falando que ele ajuda startups e agências de marketing a gerar mais leads através do LinkedIn e o e-mail marketing ou marketing de e-mail. Então, as palavras-chave aqui para ele são B2B, startup, SMB, leads, e-mail marketing. Isso aqui poderia ser também algumas coisas para vocês. Um exemplo aqui embaixo. Business Analyst, Data Driven, Fluent in English and Português. Então, esse tipo de informação, quando você coloca aqui, ele vai ajudar e muito, porque vai ajudar a pesquisar e a chegar só em você. Se colocar só aqui, por exemplo, marketing. Você tem vários tipos de marketing hoje em dia. Tem agências de marketing, marketing é, de referência, marketing de e-mail. Então, você precisa especificar para você poder ser achado. E a outra parte aqui que é interessante, summary, é o nosso sobre, é você falar sobre você, é um resumo. Então, o resumo, tanto em português quanto em inglês também, ele deve ser feito porque ele também é utilizado para fazer as pesquisas e está ajudando. Então, quando você aplica tudo isso daqui, ele já vai estar ajudando muito. E aqui tem algumas coisas, né? Falando também sobre o tamanho da foto, 400 por 400, o banner 1128 por 191. Você pode utilizar o Canva mesmo, ele já tem até o Canva grátis. Quem não trabalha com isso não tem. Você pode estar utilizando o Canva Free, ele tem vários modelos e você pode estar colocando aqui sem problema nenhum. Entra agora aqui, pessoal, um outro aspecto. Como eu falei para vocês, você, para poder ser achado, o LinkedIn precisa entender que você é um usuário dali, dessa rede social. Então, você precisa também criar posts e comentar.
Você precisa interagir com outras pessoas. Você pode interagir com colegas, com top voices, com influencers dentro do LinkedIn, com mentores, com outros negócios. Porque quanto mais você interagir, ele vai entender que você está ativo e o algoritmo do LinkedIn, ele ainda é muito orgânico. Ele vai estar te empurrando. Então você vai conseguir ser achado também por essas empresas, porque você está interagindo e ele entende que você está ativo ali no sistema dele. Entendeu? Então, isso vai estar ajudando muito vocês a fazerem. Por exemplo, tipos de posts, né, que a gente pode falar aqui. Tem um aluno meu, o Matheus, que ele embarca, ele trabalha como técnico mecânico, e ele fez, há um tempinho atrás agora, várias coisas muito interessantes dentro da plataforma. Ele participou da montagem de um gearbox e tudo mais. Ele postou sobre isso, foi algumas fotos, escreveu um texto, deu mais de 300, 400 curtidas, porque tem muitas pessoas que gostam daquilo ali. E isso faz ele ir para o topo, entendeu? Muitas pessoas acabam entrando em contato. Isso chega também de recrutadores que veem que ele trabalhou com uma coisa que é muito específica. Então, vocês fazendo isso também vai ajudar e ajudar muito. Pode ser um post sobre o dia a dia, uma opinião, um comentário, mas é importante pelo menos umas 2 vezes aí por semana vocês estejam interagindo, entendeu? Isso tudo aqui é para você chegar na entrevista. Chegou agora na entrevista, nós temos algumas etapas, né? O primeiro é quando a gente entra naquelas plataformas como, por exemplo, a Gulp e tudo mais, e que você tem aquelas provas e provas e testes e testes. Eu já acompanhei até mesmo alguns dos meus alunos ali para poder dar uma ajuda, porque tem muita gente que acaba travando, né? Na hora das provas e tudo mais. Quais são as dicas aqui que eu posso passar para vocês poderem estar passando nessa etapa que é a prova escrita? Aqui. Então, a parte escrita, primeira coisa, gente, não fica ali que você tem que traduzir tudo o que está escrito. Por quê? Geralmente você tem umas partes que tem os textos muito grandes, são perguntas de múltipla escolha e você ainda tem o tempo ali que está correndo. Então, se você parar para tentar entender tudo por palavra, você pode acabar perdendo o seu tempo de fazer umas 2 ou 3 questões. E às vezes a pergunta que está ali embaixo é sobre até um ponto gramatical e não sobre a interpretação de texto, entendeu? Então, isso pode acabar te atrapalhando. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Primeiro, lê as perguntas. Assim você vai saber o que que você tem que procurar no texto se for interpretativo e se não for sobre o ponto de gramática que a gente está falando. Identificar as palavras-chave e conectivos. However, therefore, in contrast. Aqui também a gente pode procurar por palavras que já são muito comuns no nosso dia a dia e também por cognatos. O que são os cognatos? São as palavras que têm escrita ou pronúncia parecidas com palavras em português. Então, com isso daí, você vai pegando, é uma técnica que a gente chama de scanning, você escaneia, você vai entender ali o texto e vai conseguir estar respondendo por aproximação. Mas o mais importante aqui é você estar justamente trabalhando com. Tá lendo primeiro a pergunta, para aí sim você ler o texto, que às vezes você já consegue responder a pergunta sem ler o texto, aí você já vai direto. Outro ponto. Ficou com um pouco de dúvida? Eliminação. Múltipla escolha, igual prova de concurso. Você vai vendo ali, a que faz menos sentido, você já corta e você vai eliminando até chegar à opção correta. E outro ponto também, gente. Tá numa questão, tá muito difícil, não tá conseguindo entender, geralmente você pode até voltar depois. Passa para a próxima, porque às vezes você vai se garantir nas outras e você está gastando um tempão e uma energia ali para poder responder uma coisa que está muito difícil, que está te bloqueando e vai atrapalhar o restante da tua prova, entendeu? Então tá muito difícil e tem como voltar ainda depois, pega, avança e depois você volta e vai revisando, entendeu? Só fazer uma liberação aqui rapidinho. Foi. E aí a gente vai voltando, entendeu? Essas provas, qual é o objetivo delas, né? É justamente fazer a avaliação da compreensão textual e do seu raciocínio em inglês. Então, ela é mais sobre velocidade, você entender o contexto geral, do que ter um vocabulário muito avançado. Então, como que você se prepara? Lembra que eu falei da preparação lá no início, né? Textos, pegar texto para você poder tá trabalhando, cronometrar o seu tempo,
entendeu? É muito importante também para você poder estar trabalhando com isso daqui. Ah, Sérgio, mas eu vou ter que fazer isso? Faz parte do processo, gente. É o que eu sempre converso com vocês na sala de aula. A gente precisa se preparar e treinar para chegar lá. Porque se for esperar a entrevista acontecer para você se preparar, é complicado. É melhor você já estar pronto para poder chegar lá e conseguir fazer tranquilamente, já que é um objetivo, se é uma coisa que você está procurando, do que esperar uma possibilidade, entendeu? Então, a preparação ela é muito importante. E dentro de sala de aula aqui, dentro das mentorias, a gente faz muito isso. Quando eu peço para vocês estarem escrevendo os e-mails, os relatórios, fazer a leitura, tudo mais. Então, é justamente preparando para situações como essa, vocês estarem prontos e conseguirem estar lidando. Continuando aqui. Aí você fez ali, passou, tirou a nota legal e você avançou no processo seletivo. O próximo parte aqui do processo seletivo é o quê? É a sua entrevista oral. Vou ter que conversar com você. Primeiro ponto, gente, principalmente com empresas de fora. Pesquise sobre a empresa. Vocês precisam conhecer a empresa e precisam entender o que eles fazem, do que eles falam, como que é a cultura, quais são os valores da empresa, porque isso faz parte da sua preparação para você se adequar, você combinar as suas respostas com aquilo que está sendo ali. O fit cultural que a gente chama aqui no Brasil, né, em inglês é cultural fit, a adaptação cultural, ela é muito importante nas empresas hoje em dia. Então você precisa entender quais são os valores deles, porque eles vão te perguntar com certeza se você se identifica com aqueles valores e o porquê. Então faça uma pesquisa a fundo, entenda sobre a empresa, quanto tempo que ela tem de mercado, onde que ela atua, quando que ela chegou, se for aqui no Brasil, quando que ela chegou aqui no Brasil, quais são os lugares que ela está atuando, se for lá para fora, quanto tempo que ela atua, é uma startup, eles começaram com que está baseado em algum blockchain, está fazendo alguma coisa, tudo isso é muito importante e que esteja ali, né, tem que estar no sangue. Então, a pesquisa vai ajudar muito a vocês, além de também estar trazendo, né, o vocabulário que vocês vão estar utilizando na entrevista de emprego posteriormente. Outra parte aqui, prática. Simule respostas para perguntas comuns da entrevista, ok? Então, a gente tem perguntas que são padrão, principalmente porque as entrevistas orais, geralmente, elas têm duas partes, né? Uma que é para conhecer o candidato ali como pessoa e tudo mais, é uma avaliação mais geral. E na segunda etapa é quando você vai, às vezes, fazer até com o gestor do local, ele vai fazer umas perguntas mais técnicas. Eu sempre falo isso aqui também. O inglês técnico ele é muito mais fácil do que o inglês geral. Por quê? O inglês técnico são coisas que você já vê no dia a dia. Se você trabalha com máquinas, por exemplo, muitas pessoas aqui trabalham com turbinas e etc. Máquinas pesadas é o nome das peças, dos procedimentos, aquilo ali fica e é muito tranquilo. Tem gente aqui que trabalha também mais no administrativo, também a nomenclatura técnica aquilo ali. Mas o inglês de dia a dia, o inglês de você conversar, falar com a pessoa e tudo mais, é onde geralmente trava. Então é importante que simule, principalmente tem 10 perguntas aí que são muito comuns e que tem como você se preparar. Não quer dizer que você vai pegar um script ali e vai ficar lendo, vai fazer um manuscrito. Não. É você saber como que você vai responder, variações de pergunta e tudo isso é importante. Por último também, a apresentação conta muito, né? Assim como na nossa foto, lá, né? Vista-se profissionalmente para causar uma boa impressão. Então, a gente chegar arrumado, asseado, é muito importante porque mostra que a gente está valorizando e que aquilo ali que a gente está fazendo é importante para a gente, né? Mostra um zelo com isso. Então, essa preparação para você chegar agora na parte da entrevista oral, ela é essencial. Algumas boas práticas aqui agora, pessoal, porque a maioria das entrevistas hoje em dia elas têm sido, né, pelo computador, de forma online. Então, ambiente silencioso, mais silencioso possível, boa iluminação, boa postura. Imagina, né, você vai fazer uma entrevista de emprego, o recrutador, quando te vê, você tá, né, tá assim, tá todo largado. Se vocês tivessem chegado aqui e eu tivesse, né, todo largado aqui, assim, pô, o que aconteceu? O Sérgio tá triste de estar aqui e tal? Isso já causa uma impressão não muito boa. Então, você ter uma boa postura, tá bem iluminado, isso é muito importante. Outra coisa, a gente está olhando para a câmera, né?
Então, a câmera, quanto mais ela fica aqui no nosso nível de olho, ela é melhor, porque parece que você está tendo um contato, uma conversa aqui olho no olho. Se, por exemplo, a gente estivesse conversando pessoalmente, imagina, você conversa com alguém que olha só para cima, só para a mão, só no celular, você não vai prestar atenção na pessoa, vai acabar sendo descartado. Então, a câmera ficar quanto mais aqui, olho no olho, melhor vai ser também. Respirar antes de responder é importante. Para, pensa e fala. Se eu não entendi uma pergunta, pede para repetir. Não tem problema. So sorry, I didn't understand. Can you repeat that, please? No worries. Não se preocupe, pode estar falando. E o método que eu gosto sempre de estar utilizando quando eu faço a preparação dos alunos aqui para entrevistas de emprego, eu utilizo o método STAR. Situation, Task, Action and Result. Esse método aqui, né, o STAR é de situação, tarefa, ação e resultado. Entendeu? Então, você, por exemplo, vai descrever um desafio que você passou, a ação que você tomou para poder estar resolvendo aqui o desafio e qual foi o resultado que você obteve depois de ter trabalhado daquela forma. Agora, pegando esse método, o método STAR, que é o método que eu utilizo aqui nas aulas e nas preparações, algumas principais perguntas. Eu trouxe essas duas aqui. Por quê? Essas duas perguntas, elas são, na minha opinião, as mais importantes porque elas vão definir o tom da conversa toda. Porque às vezes o entrevistador, e eu falo isso também porque eu já trabalhei como entrevistador para outras empresas e tenho conhecimento dessa parte de RH, e além da minha também, quando eu era coordenador pedagógico, eu era responsável por fazer a contratação de todo o time pedagógico e o treinamento, são coisas que a gente vê. Então, às vezes, a gente tem que fazer muitas perguntas para poder tentar extrair alguma coisa que a pessoa chega lá muito quieta, muito nervosa e tal. Então, se você conseguir dominar essas duas perguntas aqui, o restante da entrevista é muito mais rápido, mais leve também, porque facilita. Principalmente a primeira parte da entrevista, que é sobre a parte pessoal. Então, a primeira aqui, que é a mais clássica, né? Tell me about yourself. Me conta sobre você. Então, a estrutura que a gente utiliza é essa aqui, ó. Background, experience, goal. Então, você tem o histórico, experiência e objetivo. É assim que a gente vai estar trabalhando aqui. Aqui eu deixei um exemplo como se eu estivesse trabalhando com logística, por exemplo, aqui. Então, ó, o entrevistador falou comigo, Tell me about yourself. Sure, my name is Sergio, I'm 31 years old and I'm from Rio das Ostras, Brazil. I have a background in business administration and hold several international certifications. Over the past few years, I've worked in logistics and project coordination, focusing on improving processes, reducing costs, and leading small teams to achieve consistent results. I've also had the opportunity to travel abroad and experience different cultures, which really helped me develop a global mindset and better communication skills. Outside of my work, I'm passionate about music, sports, and traveling. They keep me balanced and creative. Now, I'm looking to grow in an international environment where I can use my skills, connect with people from around the world, and continue to make an impact. Então, aqui, o que que eu disse, né? Primeiro, eu comecei me apresentando, falando da minha idade, da onde que eu sou. Falei sobre o meu background, sobre o meu histórico, que é aqui sobre ter uma formação em administração de negócios e ter várias certificações internacionais. Falei que nos últimos anos eu trabalhei com logísticas e coordenação de projeto, focando em processos, reduzindo custos e liderando pequenos times para poder chegar a resultados consistentes. E aí eu poderia falar até de outros resultados também. Aqui embaixo eu falei também que eu tive a oportunidade de viajar para fora e de viver culturas diferentes, o que me ajudou muito a ter um mindset global e melhorar minhas habilidades de comunicação. E que fora do trabalho eu amo música, esportes e viajar, porque eles me ajudam a me manter equilibrado e também a minha criatividade. E que agora eu estou buscando um ambiente internacional onde eu possa utilizar as minhas habilidades, conectar com pessoas de todo mundo e continuar a causar um impacto.
Então, do jeito que eu falei aqui, eu falei sobre minha vida pessoal, sobre minha educação e sobre também o impacto que eu tive nas empresas e que eu posso ser um asset, eu posso ser um ativo para essa nova empresa onde eu estou trabalhando. Quando você usa essa estrutura aqui, principalmente se você está fazendo pela primeira vez ali a entrevista em inglês, até com uma empresa aqui, a pessoa vai ver que você tem um domínio do inglês excelente. Isso daqui é B2 para cima. E é isso que as empresas precisam, entendeu? Então, lembra disso também, gente. Fluência não quer dizer você ser do nível mais avançado. C1, C2, isso é um erro que muitas pessoas acabam cometendo. C1, C2 é o nível acadêmico, é nível de pesquisa, de doutorado, é um nível universitário, é diferente. B2 é você, B2 e B2+, o C1 ali, é você ser fluente, você tem um domínio, você consegue conversar sobre qualquer coisa. Então, essa diferença também é muito importante que vocês entendam. Tem empresa aqui do Brasil que fica pedindo C1 e C2, mas tem um monte de empresa de lá de fora que, se você tiver o nível B2, você vai ser considerado para ser contratado, para estar ganhando em dólar, em euro, em libra, entende? Então, esse tipo de resposta aqui vai com certeza estar ajudando vocês. E isso daqui já reduziria um monte de perguntas do recrutador depois, porque ele viu que você está à vontade e falou tranquilamente. Um outro ponto aqui também que é interessante. Why do you want to work with us? Por que você quer trabalhar com a gente? A estrutura que a gente vai utilizar aqui, né? Pesquisa, valores e conexão pessoal. Lembra que eu falei com vocês? Tem que pesquisar, entender os valores e aí você vai criar o que a gente chama de rapport, que é quando você se conecta. Então, principalmente nessa pergunta, é o teu momento de mostrar que você sabe e por que você quer entrar ali naquela empresa. Olha só. Aqui eu utilizei como exemplo a empresa Shell, que é uma empresa que eu admiro e que eu sigo bastante no mercado. I've always admired Shell's strong commitment to innovation and sustainability, especially the way the company invests in cleaner energy solutions and technology development. As someone who has worked in logistics and project coordination, I really connect with Shell's focus on efficiency, safety, and global collaboration. I also value how Shell creates opportunities for professional growth and supports diversity in the workplace. For me, joining Shell would be a great opportunity to contribute to meaningful projects while continuing to develop an international environment. Então aqui fica muito claro que eu pesquisei sobre a empresa. Porque eu estou falando aqui, ó, eu sempre admirei o compromisso, o forte compromisso que a Shell tem com a inovação e sustentabilidade, especialmente com a forma com que a empresa investe em energias, em soluções de energia mais limpa e desenvolvimento de tecnologia. Como alguém que já trabalha em logística e coordenação de projetos, eu realmente me conecto com o foco da Shell em eficiência, segurança e colaboração global. São os valores da empresa, está lá no site deles. Eu também valorizo como a Shell cria oportunidades para crescimento profissional e apoia a diversidade no local de trabalho. Também está lá no site deles e no LinkedIn. Eles fizeram um post recentemente sobre isso. Para mim, me juntar à Shell seria uma grande oportunidade para contribuir com projetos significativos enquanto continuo a desenvolver em um ambiente internacional. Então, essa estrutura que a gente utiliza aqui, e a gente pode fazer várias preparações depois, vai ajudar muito você. E são essa mesma coisa: pesquisar, entender, criar valores. Mas só com essas duas perguntas, você respondendo desse jeito aqui, como eu fiz, a pessoa vai saber que você fala inglês muito bem, que você está engajado, você sabe o que quer, e com certeza você vai passar para a próxima etapa, que vai ser a parte do inglês mais técnico. Geralmente lá as perguntas são: quais foram os seus principais desafios, qual foi o maior projeto que você já trabalhou, como que você chegou naquela área, para você descrever como foram os seus últimos trabalhos e o porquê que você está saindo desse trabalho atual, se você ainda tiver e quer passar, como e por que você está querendo ir para outro lugar. Então, é uma coisa que é muito mais específica, mas isso daqui você consegue estar aplicando para qualquer empresa, para qualquer lugar, ok? Continuando aqui, geralmente depois que você passa por essa parte aqui da entrevista, eles têm pedido, e eu vejo muito isso, para você gravar um vídeo de 1 a 2 minutos
falando sobre você. Então aqui também é a sua hora de brilhar, você tem que causar uma boa primeira impressão. No roteiro, o script que você vai utilizar, você vai falar seu nome, área de atuação, anos de experiência, vai destacar uma ou duas conquistas que você teve que foram significativas e que você trouxe impacto, mostrar entusiasmo e propósito, não ser robotizado na hora de estar falando aqui, gente, por favor, e vai fechar com clareza. Aqui eu criei também trazendo isso, só que agora com a minha área, aqui com o mentor de Business English para vocês. Então, olha só. Hi, I'm Sergio, a business English coach and pedagogical coordinator with over 10 years of experience in industrial training and offshore education. Throughout my career, I've worked as an instructor, translator, and mentor for professionals in the oil and gas industry, helping them develop strong communication leadership skills in English. One of my proudest achievements was reaching a student retention rate of over 85% and a course completion rate of 90%, supporting more than 350 students across 6 different countries. I'm passionate about creating meaningful learning experiences that connect language to real-life performance, especially in fast-paced multicultural environments. My goal is to continue expanding my international work, collaborating with global teams, and empowering more professionals to unlock their confidence in English. Dentro do script que eu coloquei aqui, eu apliquei tudo. Primeira parte, né? Nome, área, anos de experiência. Oi, eu sou o Sérgio, sou um mentor de inglês corporativo e coordenador pedagógico, com mais de 10 anos de experiência em treinamentos industriais e educação offshore. Durante toda a minha carreira, eu trabalhei como instrutor, tradutor e mentor de profissionais na indústria de óleo e gás, os ajudando a desenvolver uma comunicação forte e habilidades de liderança em inglês. Aí agora eu vou falar aqui também sobre conquistas. Das minhas melhores conquistas foi atingir uma retenção de alunos de 85% e uma taxa de finalização de curso de 90%, ajudando mais de 350 alunos em 6 países diferentes. Agora mostrando entusiasmo e propósito e clareza no final. Eu sou apaixonado por criar experiências significativas de aprendizagem que conectam o idioma com performance na vida real, especialmente em ambientes multiculturais e acelerados. O meu objetivo é continuar a expandir o meu trabalho internacional, colaborando com times globais e empoderando mais profissionais a desbloquear a confiança deles em se comunicar em inglês. Ok? Então, você fazendo isso daqui é um videozinho, pegou o celular, né, aqui na frente, falando, pode usar o script aqui na frente, mesma coisa que eu falei antes, né, eye contact, contato, deixando aqui em cima, a questão do ambiente, e isso daqui com certeza vai estar ajudando vocês a estar aplicando e a estar passando também na entrevista de emprego, ok? Então, pessoal, para a gente poder estar começando a fechar aqui, uma coisa que eu quero deixar muito claro, e que eu converso isso muito com os alunos, quem aqui é meu aluno já sabe, tem as pessoas novas também que estão chegando e as que vão assistir a gravação. Fluência não é perfeição, é clareza, confiança e conexão. Fluência não é perfeição. Fluência não é nível. A gente já falou isso várias vezes. Fluência é você se sentir confortável e dentro do seu nível você atender e conseguir estar conversando com as pessoas, estar usando o seu nível de vocabulário para falar. E o importante é que vocês continuem trabalhando e seguindo em frente aqui para poder estar melhorando o nível de vocês e poder participar desses ambientes aqui globais e participar, como a gente está trabalhando hoje, com as entrevistas de emprego. Ok? Então, pessoal, esse daqui foi o webinar que eu tinha para poder estar compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tem muito conteúdo aqui. Essa gravação vai ficar disponível. Depois a minha equipe, a gente vai estar disponibilizando a gravação para vocês, tá bom? Tanto ali pelos e-mails que vocês entraram, tanto também pelo grupo, e a gente vai estar conversando. E também para os alunos que são aqui da Fox, quem já está na comunidade, mais um pouquinho para frente vou estar trazendo outras coisas. A gente vai estar também tendo contato com pessoas
que são de fora, como eu tenho hoje de contato com outras empresas e outros professores que são do exterior, eu quero estar trazendo eles também para poderem fazer esse tipo de palestra com vocês e vocês estarem conhecendo mais. Só que na semana que vem eu também vou estar aqui com vocês. Na próxima quinta, nesse mesmo horário, nós vamos ter um novo webinar e a gente vai falar sobre fluência no dia a dia. Eu vou estar trazendo várias dicas para vocês aqui também e a gente vai estar conversando depois um pouquinho mais lá no grupo, tá? Vocês podem dar sugestões, assim como vocês deram. Se vocês repararem, tudo que eu apresentei aqui foi o que vocês votaram lá no grupo. Então, eu quero estar trazendo conteúdo que é bom aqui para vocês, que vai fazer sentido, tá bom? Então, olha só, foi um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Continuem atentos ali na nossa comunidade, a gente vai estar trazendo várias coisas legais. Se você ainda não faz parte daqui da comunidade da Fox Academy, ainda não é nosso aluno, fala comigo, pode chamar ali no WhatsApp, que vai ser um prazer estar ajudando você a finalmente estar desbloqueando esse inglês, chegar na sua fluência e, quem sabe, conquistar vagas internacionais ganhando numa moeda mais forte, ou até mesmo aqui no Brasil, tendo o trabalho que você sempre quis. Tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal.